papá ficou um bocado a ver o carro afastar-se. Filho da mãe. Aproximei-me dele e puxei a manga do casaco. Papai, por que não dissesse isso na frente dele? Não me respondeu. As mãos do preto, pessoal, ela retoma uma prática antiga na literatura, não é? Em outras áreas também, de sempre se associar a cor negra à maldição, não é? A desvalorização. A cor negra é fruto de algum pecado contra Deus. Nós vimos isso em várias histórias. Por exemplo, pessoal, no Macunaíma, os três eram negros, eram três índios negros. Eles enxergam no meio do rio, estão de barco, uma pedra. E nessa pedra há acumulada ali uma água. O Macunaíma logo percebe que a água mágica, vai lá e se banha nele, nas águas. E a tinta dele larga, né? Vai largando, ele fica um homem branco, loiro de olhos azuis. O segundo corre também, né? E vai tentar se banhar, mas a água já está suja, então não consegue tirar toda a cor dele e ele fica uma pessoa no meio do caminho entre o negro e o branco. Finalmente o terceiro, quando pula na água, a água já está toda suja. O máximo que ele pode é tirar a cor da palma das mãos e dos pés. O resto fica tudo negro. Então é a origem das raças, né? Então o negro, o último, por se atrasar, por não ter tido a inteligência, né, de perceber que era uma água mágica, acabou ficando preto. Na história lá a criação da noite, os macacos tinham todos a mesma cor. Só que alguns foram convocados para levar uma cabaça, né, até a cobra grande que morava no fundo das águas. E no caminho eles começaram a escutar uns barulhos estranhos dentro da cabaça. Tinham ordem para não abrir. Eles, curiosos que estavam, abriram só um pouquinho e a noite escapou. Até então não existia noite. E junto com isso, pessoal, o rosto deles ficou preto, né? Ficaram pretos, né, os rostos, né? Então, de novo, a cor do negro associado a isso, né? Uma leitura... Professor, Opa, pois não. posso falar? Obrigada. Pode. Professor, também tem se eu não me engano, uma passagem na carta que Peruvaz Caminha fez, que fala que os negros não tinham alma, por isso que eles precisam ser escravizados, não os índios. Durante muito tempo se acreditou isso, né? Que os índios não tinham alma e questionava-se também se os negros teriam. Mas foi bom você ter mencionado isso, porque eu lembrei aqui da Bíblia. Durante muito tempo, pessoal, se fez uma leitura totalmente que hoje não encontra respaldo, né? Quando houve o dilúvio, após o dilúvio, Noé tomou uns goró e aí ficou bêbado, caiu no chão, nu, mostrando as vergonhas, né? E aí um dos filhos, chamado Cã, criticou. Que homem desse bebe, homem dessa idade, bebê, né? Tá aí nu. Os outros irmãos vieram com uma toalha e o cobriram, né? Então quando o cidadão se recuperou, amaldiçoou Cã, porque o Cã falou aquelas verdades, né? Então, em vez do cara cair em si, em vez de Noé cair em si e reconhecer, né, o seu papelão, não, ele foi amaldiçoar o filho. Só porque Cã o criticou, Cã ia ser maldito, os filhos de Cã também. Então, os filhos de Cã seriam escravos dos filhos dos outros irmãos. Então, durante séculos se interpretou isso como sendo os africanos os descendentes de Cã, né? Então, os africanos foram escravizados, pessoal, para cumprir uma profecia bíblica. Então, de novo, a cor negra associada a uma maldição. E por aí você vai, gente. Se você for puxando histórias,
lembre de um poema que eu citei para vocês lá, de um velho falando com as crianças e dizendo que o negro só ficou negro porque desobedeceu o Deus, né? Deus deu um embrulho para dois homens que eram brancos e um deles abriu o embrulho e por isso ficou da cor negra, foi obrigado a trabalhar no braçal, ganhou uma enxada enquanto o branco ganhou a caneta, e veio o diabo e fez carinho na cabeça dele e o cabelo dele ficou enrolado. Então esse, pessoal, é apenas algumas das várias histórias em que vocês verão a cor negra como sendo resultado de uma maldição. Então um menino negro começa a perguntar para todo mundo por que é que só a palma das mãos dos negros é branca. E as explicações sucessivas que ele recebe, gente, são todas rebaixadoras. Por exemplo, diz que as mãos dos negros são brancas porque eles andavam igual animais, com os 4 pés assim, né? Então o solado dos pés e das mãos ficaram brancas porque largou a tinta de tanto ele andar de 4, não é? Outro diz, pessoal, que as mãos dele são brancas. Deus fez assim para não contaminar a comida que eles servem aos brancos. Então as explicações vão se seguindo uma após outra, né? Todas com desabono. Já não sei a que propósito é que isso vinha, mas o senhor professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós dele andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as exporem ao sol, que ia escurecendo o resto do corpo. Então isso sou o professor, pessoal, mostrando que a escola é uma transmissora de preconceitos. Depois vem o senhor padre, agora é a religião, né? Depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que nós, voltou a falar nisso, de as mãos deles serem mais claras, dizendo que será assim para eles. As escondidas andavam sempre de mãos postas a rezar. Olha aí, pelo menos aí nós temos uma explicação que não é deletéria, né? Eles viviam mão posta a rezar, por isso ficava branca. Eu achei um piadão, tal, essa coisa de as mãos dos negros serem mais claras. E aí ele começa a perguntar a todos, né? A dona Dores disse-me que Deus fez as mãos assim, mais clara, para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões ou qualquer outra coisa que ele mandem fazer e que não devam ficar senão limpa, né? E por aí vai. Ninguintimo, pessoal, observe que o nome do personagem chama-se 8. Ele tem essa graça dos nomes, são às vezes engraçados e tal, né? Então, 8 é também, pessoal, maneira de tirar a condição de sujeito, não é? Então, ele é apenas um número, uma estatística. E não é um número qualquer, é um número decimal, né? Quase não vale nada, é menos de 1, é 8. Então é o seguinte, esse cidadão, pessoal, ele trabalhava imensamente, sem descanso, acreditando numa estratégia do colonizador que dizia que quem trabalhasse mais iria ser mais próspero, né? Ele acredita nessa história e se entrega ao trabalho. Nas horas de folga, então, ele resolve cultivar um terreno junto a um rio, um terreno devoluto, né? Um terreno que não tinha dono. E ele começa a cultivar aquele terreno. Só que quando esse terreno já está próximo a dar o milho, já está todo embonecado, o milho já prestes a ser colhido, um branco que tinha um comércio fica de olho grande e começa a criar uma condição para tomar aquele milho. Então esse rapaz começa a sofrer todo tipo de opressão e ele acaba matando um outro. É a senha que o branco precisava para induzir os outros a matarem. Então termina o texto com o rapaz fugindo para não ser morto. E claro, o branco tomando conta do terreno dele, né? Do terreno.
Há um romance, pessoal, que eu coloquei em cordel há muitos anos, chamado A Revolução dos Bichos. Então tem lá um cavalo chamado Sansão, que ele age igual o Ninguém. Cada vez que ele é oprimido, né, pelos porcos, os porcos tomam conta da fazenda, depois de expulsarem o fazendeiro, e ele, cada vez que é oprimido, ele, em vez de reclamar como os outros, ele trabalha cada vez mais. E trabalhou tanto que um dia cai desmaiado. E aí é levado, pessoal, para ser morto num açougue transformado em comida para os cães. Os cães eram os vigias, né? Representam os soldados, né? Que o tirano utiliza para escravizar as pessoas, né? Os seus, entre aspas, súditos. Então aqui, pessoal, observem esse aspecto cinematográfico do texto. Aqui é o começo. Pouco antes do início das colheitas, as rolas reúnem-se nas matas que dividem as manchambas do vale, que são as roças. Durante 2 ou 3 semanas, em bandos numerosos, sobrevoam os campos em largos círculos. De vez em quando, 2, 3 rolas, 6 no máximo, destacam-se da trajetória do resto do bando e pousam nas manchambas para provar os grãos. Vários dias decorrem nesse período de reconhecimento, mas em compensação, na manhã em que soa a ordem de atacar, o bando é dirigido pelos guias para as machambas, onde o bago de milho é mais pequeno e mais redondo, onde o pé da planta não teve tempo de crescer para além de 1 metro no chão. Então observem, gente, ele vai pintando com palavras, né? Isso para poder entrar na história. Aí a gente vai ver no final das contas que essas rolas, né, esses pássaros, na verdade são a representação do colonizador, né? Ele espera o momento certo para dar o bote e tomar aquilo que não é dele. O conto que dá nome à obra, pessoal. Muitas vezes esse cão, o cachorro, foi interpretado de maneira equivocada. Muitos associaram o cachorro, pessoal, ao colonizador, porque o cachorro ele tem os olhos azuis. Mas a gente vai perceber que não é isso. Toda a história gravita em torno de uma escola, pessoal. Nessa escola existe um menino branco chamado Kim, Mané Kim, né? Observe aí, Manuel e Joaquim, né? 2 nomes muito fortes em Portugal. O branco, Mané Kim, há alguns negros e há um indiano, né? Um menino indiano. Todos, pessoal, recebem ordem do branco, com exceção do asiático lá, né? Que ele nem sempre obedece. E aí esse branco, pessoal, se gaba, né? Porque foi ao cinema, o pai tem um pouco mais de posse do que os outros. Esse menino branco um dia insufla as outras crianças a matarem um cachorro que vivia rodeando aquela escola. Era um cachorro decrépito, pessoal, já velho, né? Tomado de rabugem, fedia, né? Então uma menina negra, ela sempre botava lá comida para ele vir e comer. Então o delegado ali daquele local fala com o veterinário para matar o cão, né? E esse farmacêutico, por sua vez, fala com o branco, o Kim, e aí o Kim, junto com os outros, recebem armas para ir matarem o cão. E eles pegam o cão e levam para a mata, né? E aí começa a confusão, porque o branco quer que um dos negros, que é o protagonista da história, dê o tiro, mate o cão. E ele acaba rejeitando. O certo é que acabam atirando, e quando atira é o momento que a negra que cuidava do cachorro chega e se abraça com o cão morto, né? Então a história é em torno disso, pessoal, mas
se contar apenas assim, a história perde totalmente o sabor, porque é uma história alegórica. Então a gente vai observar várias camadas de significados no texto, né? Então a menina que cuida do cão é Isaura, né? É a Isaura, considerada por todas como maluquinha, ok? O Gulamo é o mestiço, né? O filho de negro com indiano, né? O Ginho, pessoal, que é o personagem central, né? Ok. Observe-se a presença de assimetrias, né? Assimetria é quando alguém está numa posição superior à de outro, instaurando-se hierarquias, uma vez que o tratamento é diferenciado entre eles. Ginho, que é o negro, é sempre o preterido do grupo, por ser nativo. Então o negro sempre é colocado, por exemplo, na hora do futebol, pessoal, ele quase nunca entra para jogar, passa o tempo todo sentado no banco de reservas. Os outros garotos são de origem asiática, por isso se submetem a Kim, que é filho de colono português, que pode conotar a organização social da colônia. Kim, a propósito, é o líder da malta, né, da turma. É ele que sempre tem a voz nas situações e dita as regras, principalmente em relação a Ginho. Ginho, o pessoal, inclusive, passa para ele cópia da prova, né? Ginho é quase como um escravo dele. Nesse artigo, Pós-colonialismo na literatura africana, Véssia Gonçalves Conceição diz o seguinte: no decorrer da leitura, é bastante perceptível, tanto nas ações que envolvem o menino Kim, chefe da malta, quanto nas ações dos adultos, né, que tem voz narrativa, a professora, o administrador, o veterinário, todos eles são brancos, os ares de superioridade em relação ao outro. Isso quando esse outro se chama Dinho, o garoto que narra a história, Isaura, os outros garotos que compõem a malta e principalmente o cão tinhoso. Então nessa escala toda, pessoal, você tem os brancos adultos, depois você tem o menino branco, depois você tem os asiáticos, os mestiços, depois você tem os negros representando o Ginho e a Isaura, e o último deles é o cachorro, é o cão. Simbologia de alguns personagens, pessoal. Então o cão tinhoso representa a identidade cultural africana. Por que tem os olhos azuis, pessoal? Porque a história da mestiçagem, né? É a presença do outro, do colonizador, ali. A identidade cultural africana já não pode mais dissociar-se desse elemento cultural estrangeiro. Então, por isso o cão é representado como inútil, feio e nojento. Foi assim que o africano foi visto, pessoal. A cultura africana foi vista pelo colonizador. A língua dele era uma língua, um blá blá blá, né? Uma algaravia, né? Uma língua que ninguém entendia. A religião dele era a religião de demônios, né? Tudo do negro foi demonizado. Então o cão tinhoso representa a cultura que deve ser morta. E aí a importância do colonizador, representado na figura do Kim, de obrigar o negro, o Ginho, a matar o cão. A cultura, você mesmo deve matar a sua cultura, né? É essa ideia do assimilado. O assimilado é aquele que deve rejeitar a sua cultura em favor da cultura do outro. Daí você vê a distância entre o Ginho e a Isaura. A Isaura, ao contrário do Ginho, não aceita ser assimilada, não é? Matar a sua própria cultura. Pelo contrário, né? O Kim, o aluno branco, representa o colono europeu, né? Nesse pormenor, o nome seria uma abreviatura de Joaquim, né? Nome típico de Portugal. Ginho, aluno negro que representa o africano em processo de assimilação. Frequenta a escola, fala mal o português e tem inveja, pessoal, das invejas
não é a palavra certa, mas ele tem muita vontade. Por exemplo, o Kim, o menino branco, vai assistir ao cinema, não é? Então ele fala do cinema, da música, e ele escuta com atenção aquilo, embevecido, né? Querendo conhecer também. Então ele, para se sentir aceito pelo grupo, adere à participação na morte do cão. No instante final, porém, se arrepende e tenta salvar o animal, mostrando sua ligação, ainda que tímida, com sua cultura. A Isara é exatamente o contrário do Ginho. É a única que amava o cão tinhoso, então ela representa a resistência cultural. O Gulamo, pessoal, é o descendente de negro e indiano, representa o mestiço. Ele não teme Kim, o menino branco, mas como ele está preso entre dois mundos, ele tem a ação reduzida no conto. Então, como eu já citei para vocês quando eu falei do... Meu Deus, qual foi? São tantos livros que a gente acaba... Né? Quando eu falei de um dos livros do Pepe Tela, não é? Que se passa lá na floresta, não é? Como eu falei lá, a escala, pessoal, colocava tanto o mestiço como o destribalizado como o mais baixo, né? Da escala. Os soldados todos tinham uma escala, uma hierarquia pela patente, mas tinha uma outra hierarquia que era feita pela apreciação que eles faziam. Então aquele que é mestiço e aquele que é destribalizado tinha menos ação. Assim também é o Gulamo. O Gulamo tem pouca fala, porque ele está preso entre dois mundos. O texto, pessoal, quer refletir sobre esses polos, não é? Então quem está ali no meio participa, mas acaba escapando dessa equação que o autor traz para refletir sobre a cultura, não é? É isso. Estou com o nome do livro aqui e não consigo lembrar. Tudo bem. O cão tinhoso tinha uns olhos azuis, que não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam sempre cheios de lágrimas que lhe escorriam pelo focinho. Metia medo aqueles olhos assim tão grandes a olhar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Kim, eu não quero dar o primeiro tiro. Eles queriam que eu desse o primeiro tiro. Anda lá, não tenha medo. Sabe, Kim, é que eu não quero matar o cão tinhoso. Vamos, Pu. Vamos, pá, desculpe. Vamos, pá. Pá é a abreviatura de opa, né? Ou rapaz, né? Eu disse-te que só davas o primeiro tiro. E é só isso que vais fazer. Não seja medroso. Já viram isto, malta? Um de nós aborrasse todo por causa do cão. Logo depois do estouro do tiro, ouvi um grito monstro e nada mais. Fui afastando as mãos da cara e depois abri os olhos. A Isaura estava agarrada ao cão tinhoso e era ela quem estava a gemer. Mas não sei se não teria sido mesmo o cão tinhoso que gritara ainda há bocado. A malta estava toda de boca aberta a olhar para aquilo. E só se ouvia a Isaura a gemer muito alto e a olhar para todos os lados com os olhos todos saídos e muito agarrada ao cão tinhoso. O Kim foi o primeiro a falar. O que é que essa tipa veio aqui fazer? E aqui é o final da história, quando o Kim vem pedir desculpas, né? O menino branco, desculpa por ter insuflado todos a matarem o cão, né? Aí diz, Jim, tu passa minha prova. Kim abraçou-me pelos ombros, deixa-me copiar. Está bem. Ginho, tu estás zangado comigo? A gente não devia ter liquidado o cão. Foi o senhor Duarte. O senhor Duarte é o farmacêutico que mandou. Tu também estavas lá, olha aí, ó, né? Então não me culpe, você estava no meio também, né? Eu não estou zangado nem nada. Então passa-me os problemas, passa-me, eu faço-te o desenho. Está bom. Meninos, para a aula, já disse. E fomos para a aula. Então, gente, este é Luiz Bernardo Roana, não é?
com o único livro que ele escreveu, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Esse livro eu tive o cuidado de mandar para vocês, é um dos livros que ali está, sempre lembrando que o livro que eu mandei ele foi acrescido de um conto ou dois, né? Essa versão mais nova eu não tenho, né? Que traz os contos. Provavelmente ele produziu na época, não é? Mas não resolveu não inserir no livro, né? Bom, a Paulina Chiziane, pessoal, eu a conheci, né? Ela veio dar uma palestra na época da Bienal. Paulina Chiziane, ela aprendeu a língua portuguesa na escola de uma missão católica. Então o português não é a língua original dela, né? A língua dela, o local onde ela cresceu, tinha as línguas Chop e Ronga, né? Começou os estudos de linguística na Universidade Eduardo Mondlane, é uma universidade lá mesmo, pessoal, de Moçambique, mas não concluiu o curso. Lutou contra, ela participou da Frelimo, não é? Depois ela rompe com a Frelimo, depois que o país se torna independente, porque ela viu que se tornou um país corrupto. E principalmente, pessoal, porque a mulher continuava numa situação de abandono, né? Então a independência não se estendeu até a mulher. A mulher é o centro da narrativa dela. Então ela discute questões ligadas à situação da mulher, algumas